Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o movimento dos estudantes. O vídeo vai conter os seguintes tópicos: onde o movimento surgiu, as informações gerais sobre o movimento, a atuação do movimento no Brasil e, por fim, eu vou dar um comentário, uma crítica pessoal sobre o tema. Agora eu vou falar onde o movimento surgiu. É muito difícil falar onde esse movimento iniciou, tendo em vista que esse movimento é quase tão antigo quanto as próprias universidades. Tendo como exemplo, os estudantes de Paris fizeram grandes ações coletivas no início do século XIII, sobretudo em questões da comunidade universitária. Os protestos de estudantes sobre questões políticas mais amplas também têm uma longa história. Por exemplo, na Coreia, durante a dinastia de Joseon, 150 estudantes protestaram contra o rei e suas ações ainda em 1519. Então não tem como se falar exatamente onde ele iniciou, mas se sabe que esse movimento já vem lá do século XIII. Agora, eu vou falar das informações gerais do movimento. Primeiramente, eu vou falar sobre o que é um movimento estudantil. O movimento estudantil é um ativismo na área da educação, no qual as pessoas são os próprios estudantes, com o objetivo de causar mudanças políticas, ambientais, econômicas ou sócias. Na maioria das vezes, o movimento está relacionado a escolas e universidades, mas os movimentos estudantes também têm papel em eventos políticos e sociais. Os movimentos estudantis modernos ampliam variamente de assunto, tamanho e sucesso, com todos os tipos de alunos participantes, incluindo escolas públicas, privadas, alunos de ensino fundamental, médio, graduação e pós-graduação. Alguns focam em assuntos internos de uma instituição, outros se concentram em questões mais amplas, como guerra ou ditadura, que é o exemplo aqui no Brasil. Agora, falar uma lista de participantes de países que já aconteceram, já relataram os movimentos estudantes. Alguns deles são Alemanha, Argentina, Austrália, Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Europa Ocidental e países da ex-União Soviética, Filipinas, França, Hong Kong, México, Portugal, Reino Unido, Suécia e Uganda são alguns exemplos de países que já relataram movimentos estudantes. Agora eu vou falar sobre a atuação do movimento no Brasil. Eu vou começar falando da primeira manifestação que ocorreu no Brasil. O movimento estudantil brasileiro começou a tomar forma durante o Brasil colonial, no período conhecido como Inconfidência Mineira, que ocorreu no ano de 1788. Estudantes unidos participaram dessa revolta separatista, lutando contra os impostos cobrados pela corte portuguesa. Agora, vou falar sobre as principais e maiores manifestações. Eu acho que tendo como principal e maior manifestação estudantil, que não foi só conteve estudantes, mas assim teve uma grande forte participação deles, foi as diretas já. Esse movimento que deu o fim à ditadura militar. Outro grande movimento foi o Caras Pintadas. O movimento também é tido como uma das principais manifestações dos movimentos estudantis. Nesse caso, jovens protestaram contra as medidas tomadas pelo então presidente Fernando Collor, ou Plano Collor. Como também esse movimento ele não foi contido só com estudantes, mas teve uma forte participação deles. A última grande manifestação ocorreu em 2019. Foi a manifestação dos estudantes na esplanada dos ministérios contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Esse movimento por 3 grandes manifestações contra os cortes nas universidades e institutos federais, em defesa da educação pública. Essa manifestação, no dia 15 de maio, que levou milhares de pessoas às ruas em mais de 200 cidades dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Agora, vou falar sobre a organização estudantis. Com a Revolução de 1930 no Brasil, os estudantes se organizaram em diversas entidades. Essas organizações aceleraram e aumentaram o desejo pela criação de uma única entidade que representasse os estudantes e a luta por uma sociedade mais justa. Foi assim que se deu a criação da UNE, a União Nacional de Estudantes, que fornece debates e decisões. A UNE mudou de vez a dinâmica do movimento estudantil brasileiro, tornou esse um dos movimentos sociais de maior expressão no Brasil, atingindo um público bastante jovem. Atualmente, o movimento estudantil brasileiro se concretiza de maneira formal em entidades de representação estudantil, como a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, os Grêmios Estudantis, nas turmas, os representantes de turmas, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e os diretórios e centros acadêmicos. Bem, agora eu vou falar sobre um comentário pessoal, uma crítica sobre as manifestações. Na minha opinião, as manifestações estudantis é um movimento, é claro,
que é muito verídico, mesmo em alguns casos já acontecendo até mortes. Mas eles sim tiveram grande diferença e conseguiram diversos ganhos. Mas uma crítica que faço a esse movimento é que alguns deles acontecem com filiações de partidos políticos, e o que faz com que o movimento se torne um braço partidário nas universidades e escolas. Mas, em geral, esse movimento estudantil é de suma importância para o direcionamento político e da educação no país.